Brasil cresceu muito a produção de carnes a partir dos anos 2000. No começo foi a questão foi segurada a inflação. A inflação é o pior imposto que existe. Depois o dinheiro está no bolso da população, o governo tirava o poder de compra dele. Segurou-se a inflação. Primeiro o governo Lula aproveitou o boom das commodities no Brasil, uma situação de desemprego muito baixa, menos de 6% de desemprego, aumento de massa salarial, tudo isso acabou ajudando a fazer com que houvesse um aumento no consumo de carnes no Brasil. O Brasil chegou a consumir próximo de 100 quilos por habitante ano, ou seja, patamar dos países desenvolvidos que consomem um volume muito grande de proteína. A partir do governo, depois do segundo mandato Lula e associado ao desastre que foi o governo Dilma, nós tivemos o país entrou em recessão. A hora que entra em recessão, você começa, aumenta o desemprego, aumenta o subemprego, uma série de problemas, o endividamento das famílias aumentou, foram estimulados a endividar. O que aconteceu? Cai o consumo de carne no mercado interno brasileiro. Ou seja, nós em 95 viemos para o consumo de carne bovina de 32, 33 quilos por habitante ano, carne de frango que era 42, veio para 37, suíno abaixou próximo a 12, 13 quilos por habitante ano. Aí surgiu o impasse, ou seja, nós criamos uma estrutura de produção, o Brasil desenvolveu um parque frigorífico, a produção de frangos, de suínos e bovinos, e o mercado interno esfriando, que era o grande comprador. O que acontece? Passa a ter uma importância cada vez maior a questão das exportações, ou seja, a exportação passa a ser uma válvula de escape sobre esse excesso de produtos no mercado interno. Então, por essa razão, a carne bovina passou a mais de 20% da produção de carne bovina é exportada. No frango, a situação é maior ainda, 30%, 32% da produção de frango é exportada. Na carne suína, que ainda fica abaixo de 20%. Porém, por isso que é importante, nós aqui no canal mostramos semanalmente os números da exportação. Por quê? Se você tem um mercado interno fraco, deprimido, você tem que ter uma exportação ativa para que possa ocupar esse excedente de carne que o mercado não está absorvendo e ser exportada. Vamos começar mostrando pela carne bovina. Se você olha esse último relatório do MDIC da semana passada, você mostra uma exportação diária de 6.800 toneladas, um total acumulado de 88 mil até a terceira semana de agosto. O que acontece? Na semana anterior foi publicado que tinha sido exportado 2.700 toneladas por dia. Ou seja, nós tínhamos um acumulado até o dia 13 de apenas 22 mil toneladas. Lógico, isso no mercado é um desastre, ou seja, o mercado interno deprimido, exportação pequena, isso é um prato cheio para quem quer derrubar o preço de produtos ou pelo menos segurar possíveis aumentos de preço do boi. Então, quando surgiu esse número, a diferença é tão grande que chama atenção. Ou seja, na segunda semana estava com a média de 2.700 toneladas dia. Na terceira semana vai para 6.800 toneladas dia. Ou seja, numa semana, nós exportamos 65 mil toneladas de carne. É muito pouco provável que isso tenha acontecido. É mais provável que haja algum problema ou de tabulação, ou de pegar esses números junto ao Siscomex, alguma coisa assim, porque isso atrapalha o mercado, cria uma expectativa negativa no mercado, números baixos como foi publicados aí de 2.700. Um outro setor que também sofreu muito com isso, que está sofrendo, é o setor de frango. Na terceira semana pulou para 17.400. Na semana anterior, menos de 8 mil toneladas por dia. Então, são números muito conflitantes, ou seja, por que aconteceu isso? No mercado internacional, você não vende carne para entregar amanhã, vai entregar amanhã um container de carne, não é assim que acontece. Você tem um programa com bastante antecedência, tem que programar containers, tem que programar porto, tem que programar navios para carregar, ou seja, você tem uma sistemática que não é de um dia para a noite que faz as coisas. Ou seja, quando você está exportando, houve um trabalho muito grande anterior a isso para que as coisas acontecessem. Então, esses números do MDIC que deixa a gente em dúvida. E, por último, só mostrar suíno. A carne suína que você vê 2.600, na segunda semana era menos de 1.500 toneladas por dia.
Ou seja, você, em todas as carnes, você teve esse problema. Você não tem grãos, você não tem celulose, você não tem minério de ferro, não tem petróleo. Ou seja, os demais produtos que nós exportamos, você tem uma certa sequência, uma certa lógica, semana após semana. Porque quando ele publica o seguinte, olha, essa é a média das últimas 3 semanas de exportação. Essa é a média das últimas 2 semanas de exportação e até que chega no fim do mês, é a soma total das exportações do mês. Então, era importante que os setores do agronegócio questionassem o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que publica esses resultados, para ver o porquê que está acontecendo isso. Porque não há lógica nenhuma de haver um pulo tão grande de uma semana para outra nas exportações. E isso impacta, com certeza, no preço que vocês recebem pelo boi de vocês, pelo suíno e pelo frango.